eu quero convidar você a, nesse momento, meditarmos na palavra do Senhor. Será que você, às vezes, não fica surpreso com o que alguns cegos são capazes de fazer? Alguma vez você já ficou admirado com o que um deficiente visual era capaz de fazer mesmo sem enxergar? No final de agosto e início de setembro, aconteceram as Paralimpíadas ou Paraolimpíadas de Tóquio, que são Olimpíadas para atletas que possuem algum tipo de deficiência. E dentre os esportes, todos me admiram muito em uma Paralimpíada, mas dentre os esportes que me deixam mais admirados está o futebol de 5 para cegos. Como o próprio nome já diz, esse esporte ele é praticado, é um tipo de futebol praticado por aqueles que não possuem a visão, aqueles que possuem alguma deficiência visual. E para garantir que eles não vão enxergar nada, além de serem cegos, eles ainda precisam usar uma venda nos olhos, porque se eles enxergarem um pouquinho, aí eles colocam a venda para eles não enxergarem absolutamente nada. E eu fico muito admirado com o que os atletas conseguem fazer nesse esporte. Inclusive, nesses dias eu estava assistindo um vídeo sobre um jogo do Brasil e eu vi um gol que um atleta brasileiro fez, que eu, com a visão perfeita ou quase perfeita, nunca conseguiria fazer. Ele driblou os adversários, que também são deficientes visuais. Eu não sei como, parece que tem um chucado dentro da bola e ele só escuta aquilo, mas ele segura a bola no pé e ele vai e dribla, e quando chega no final, ele ainda finaliza encobrindo o goleiro. E eu assisti aquilo e eu fiquei pensando, rapaz, será que ele não enxerga nada mesmo? Porque eu não conseguiria fazer aquilo e ele, sem ver, consegue fazer. É por isso que eu sempre fico muito admirado, irmãos, com o que os cegos conseguem fazer jogando bola. Na verdade, eu fico admirado com outras coisas também que os cegos são capazes de fazer. Por exemplo, tocar instrumentos. Eu tenho alguém na minha família que toca violão perfeitamente bem. Existem pianistas famosos, deficientes visuais. A impressão que tudo isso me dá é que existem cegos que são capazes de ver mais e melhor do que muitos que não são. E é justamente sobre cegos que enxergam mais do que muitos que não são cegos que nós vamos meditar nessa noite. E vamos aprender com eles lições importantes que precisamos aprender. Para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Nesse mês nós estamos meditando em Mateus, capítulo 20. Hoje nós vamos encerrar. No próximo culto nós temos batismo. E se Deus quiser, em outubro, nós estaremos meditando em uma das epístolas do apóstolo Paulo. Meu desejo é a cada mês nós meditarmos em um livro diferente da Bíblia, em sequência, mas a cada mês um livro diferente. Mateus capítulo 20, versos 29 a 34. Eu aproveito para dar as boas-vindas, não apenas aos meus irmãos que congregam aqui, mas também àqueles que estão nos visitando, como também àqueles que estiverem nos assistindo por meio das redes sociais agora ou em outro momento. Irmãos, aqui em Mateus capítulo 20, versos 29 a 34, eu enxergo e quero compartilhar com vocês
pelo menos 3 características de 2 cegos que mostram que eles viam muito bem. 3 características de 2 cegos que mostram que eles enxergavam melhor do que muitos, inclusive talvez melhor do que eu e do que você. Primeira característica que mostra uma visão grandiosa que esses cegos tinham era o clamor deles. O clamor deles. É o que nós vemos nos versos 29 a 31. Nós vamos entender melhor porque o clamor desses 2 cegos era tão especial a partir do verso de número 29. Acompanhe comigo. Verso de número 29 de Mateus diz que saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Vamos orar mais uma vez. Eu peço que alguém, por favor, ligue essas luzes aqui, para que haja luz ainda mais. Vamos orar então. Lê novamente o verso 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Curva sua cabeça. Vamos falar novamente com o nosso Deus. Pai amado e Pai querido, eu creio, Senhor, que foi o Senhor quem nos trouxe a este lugar. Apesar, Senhor, da nossa dificuldade humana, natural, carnal, de não querer, Senhor, nada que vem de Ti, porque de fato a nossa carne não quer. A nossa carne, Senhor, preferiria neste momento estar em outros lugares, fazer outras coisas, ouvir outras palavras. Mas o Teu Espírito Santo, Senhor, é mais forte do que a carne. E Ele nos trouxe a este lugar, para que aqui, Senhor, nós pudéssemos abrir a nossa boca, abrir o nosso coração, para Te louvar e também para receber de Ti, por meio da Tua palavra, na qual, Senhor, nós vamos meditar agora, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude não apenas a entendê-la, mas também e principalmente a colocá-la em prática nas nossas vidas. Tem misericórdia de todos nós, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, na passagem anterior, nos versículos anteriores a esses, Jesus chama os seus 12 discípulos e pela terceira vez Ele anuncia o que deveria acontecer em Jerusalém. Jesus diz que nós estamos indo para Jerusalém e lá o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas. Eles vão condená-lo à morte. Ele vai ser escarnecido, ou seja, vai ser zombado pelas pessoas. Ele vai ser açoitado. Ele vai ser crucificado. E ao terceiro dia, ele vai ressuscitar dos mortos. Depois que Jesus diz isso para os seus discípulos, a mãe de 2 deles se aproxima de Jesus e diz que queria fazer um pedido para ele. Jesus, eu queria que quando o teu reino chegar, os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, que eles sejam a segunda e a terceira pessoas mais importantes quando o teu reino vier. Jesus presencia aquela atitude egoísta de todos os seus discípulos e ele aproveita para dar uma grande lição sobre como ser grande aos olhos de Deus. E Jesus mostra que o caminho da grandeza, o caminho para ser grande, o caminho para ser o primeiro, não é dominando sobre as pessoas, não é usando as pessoas para crescer. O caminho para ser grande é decidindo servir ao invés de ser servido. E Jesus usa o seu próprio exemplo, assim como o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Depois de tudo isso, Mateus inicia a passagem na qual nós vamos meditar hoje, dizendo que ao saírem de Jericó, uma grande multidão o acompanhava.
uma grande multidão seguia Jesus. É assim que o texto inicia. Ao saírem de Jericó. Jericó, ela é uma cidade muito antiga. Alguns dizem que Jericó é a cidade mais antiga que existe. Era uma cidade muito antiga e também muito famosa, que ficava no pé de Jerusalém. Então, ao sair de Jericó, Jesus já estava prestes a entrar na cidade santa. É como se fosse Maracanaú saindo e já entrando em Fortaleza. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que sim, Jesus continua decidido a ir a Jerusalém. Jesus continua determinado a seguir o seu plano de ir até a cidade santa, sofrer, morrer por pecadores que nem eu e você. Mas, de repente, nesse caminho para Jerusalém, algo inesperado acontece. Mateus inicia dizendo, e eis. Eis significa, olhem, vejam. E eis é uma palavra de surpresa. E eis, olha o início do verso 30. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. Esse relato aqui, ele também é narrado pelo evangelista Marcos e pelo evangelista Lucas. Só que Marcos e Lucas vão citar apenas um dos 2 cegos. Talvez porque um era aquele que falava em nome dos 2. Então aqui nós temos 2 cegos. Marcos e Lucas vão enfatizar um dos 2. Marcos vai dizer que o nome dele era o famoso Bartimeu. E Lucas acrescenta que esse Bartimeu, juntamente com seu amigo, estavam à beira do caminho pedindo esmolas. Quando de repente eles escutam, eles não veem, mas eles escutam o tropel de uma multidão. E ele pergunta, o que é isso? Que multidão é essa? E Lucas diz que eles respondem, é Jesus que está passando por aqui. E ao ouvirem falar que era Jesus que estava causando tudo aquilo, eles começam a clamar, exatamente como Mateus diz que eles estão fazendo. E o que é importante entendermos, irmãos e amigos, é que essa palavra clamar, ela tem o significado de gritar em alta voz. É aquele grito, mas não é aquele grito que você dá com vergonha de gritar. Não é aquele grito que você dá fingindo, não. Esse clamor aqui, essa palavra clamar aqui, significa aquele grito que vem da alma, aquele grito que não pode ser contido. Essa palavra inclusive é usada para os gritos que uma mulher que estava dando à luz dava. Um grito de quem não quer chamar atenção apenas, mas um grito de quem precisa ser ouvido, tem necessidade de ser ouvido. Talvez você está passando por um problema grandioso, e talvez o que está faltando é você clamar, é você gritar do fundo da tua alma, aquele único que pode ajudar você. Falando sobre o clamor desses 2 cegos, então, primeira característica, primeiro detalhe que eu vejo em relação a eles, é que foi um clamor intenso, foi um clamor de dentro da alma, um clamor profundo. Como muitas vezes nós também precisamos gritar, como muitas vezes nós também precisamos clamar. Porém, não apenas isso. Também me chama a atenção aqui no clamor deles, o que eles gritaram. Olha o final do verso 30, por favor. O que foi que eles clamaram? O que foi que eles gritaram? As palavras, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão
de nós. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Aqui nós vemos, irmãos, que o clamor deles não foi apenas intenso, o clamor deles também foi inteligente. Infelizmente, ainda há quem acredite que as coisas espirituais, elas são conseguidas tão somente na base do grito. Ah, eu vou gritar, porque se eu gritar, o demônio sai. Eu vou gritar, eu vou berrar, porque o demônio vai ter medo do meu berro e ele vai sair. Ah, eu vou gritar, porque se eu gritar, as almas serão tocadas e vão se converter. Ah, eu vou gritar, porque se eu gritar, Deus vai atender ao meu grito. Não importa o que eu estou pedindo, se eu gritar bem alto, aí Deus vai me atender. Ei, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus ensina, que se nós quisermos ser ouvidos, os nossos gritos tem que ser mais, tem que ter mais do que apenas altura. Os nossos gritos têm que ser mais do que apenas barulho. Os nossos gritos também têm que ter conteúdo. Tem que ter verdade. Jesus disse que o Pai está procurando adoradores que adorem como? Em espírito, com emoção, sim, mas não apenas isso. Em espírito e também em verdade. Em verdade, conhecendo a verdade, com inteligência. E é exatamente isso que nós podemos ver no clamor daqueles dois cegos. Eles não apenas gritaram, eles não apenas berraram, eles sabiam o que dizer. E o que foi que eles disseram? Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Como é que eles chamam Jesus aqui? Primeiro, eles chamam Jesus de Senhor. Olha o respeito, olha a reverência, Senhor. E o que é mais impressionante, eles chamam Jesus de Filho de Davi. Essa expressão Filho de Davi não significa que Jesus era filho carnal de Davi, o antigo rei de Israel. A expressão Filho de Davi significava que Jesus era aquele que veio da descendência real de Davi, e por isso ele era o futuro a ocupar o trono de Davi. Ele era o rei prometido por Deus em todo o Antigo Testamento, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para morrer pelo seu povo e para salvar o seu povo. Ao chamarem Jesus de Filho de Davi, eles estavam dizendo que Jesus era o Salvador que Deus havia prometido ao mundo. Portanto, eles enxergavam ou não enxergavam mais do que muitos que tinham visão. Talvez muitos olhavam para Jesus e não viam quem ele realmente era. Mas dois cegos, sem enxergarem com a visão física, sabiam quem Jesus realmente era. E o que é interessante é que eles não apenas sabiam quem Jesus era, mas eles também sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles eram miseráveis, pecadores. Por isso eles pedem a Jesus o quê? Jesus, Filho de Davi, faz justiça para nós. É isso? Não. Nós somos miseráveis, pecadores, que não merecem nada. Por isso, vamos pedir misericórdia para eles, vamos pedir compaixão para ele. Jesus, grande Filho de Davi, tem compaixão de nós, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Então o clamor deles era um clamor especial, porque era intenso. Eles clamaram em alta voz. Era inteligente, porque era baseado na palavra de Deus.
E para completar, era insistente. Era persistente. Nós vemos isso no verso de número 31. Acompanhe comigo. Mas, sempre tem um mais, a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. De onde é que vinha o pedido para que eles se calassem? De onde é que vinha a crítica aos dois cegos? De onde é que vinha a repreensão para que eles parassem de clamar a Jesus? Da multidão. E sabe o que eu vejo aqui, irmãos e amigos? Fazer parte da multidão que segue a Jesus não torna ninguém perfeito. Na verdade, é possível fazer parte da multidão que segue a Jesus e mesmo assim continuar sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesmo, uma pessoa que não olha, que não liga, que não se importa para o problema dos outros, alguém que acha que só ele ou ela importa, alguém que acha que só a multidão é suficiente, quem está lá fora não importa, quem está lá fora é problema. É possível fazer parte da multidão que segue a Jesus e mesmo assim não seguir Jesus de verdade, não entender os ensinamentos dele, não sentir o coração dele. Isso me lembra uma outra ocasião em que Jesus estava sendo seguido por uma multidão semelhante a essa. E de repente Jesus para, do nada Jesus para, olha para a multidão e diz: quem de vocês quiser vir após mim e não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Jesus não diz: muito bem, porque vocês estão na multidão, muito bem, porque vocês estão fazendo parte do grupo que me segue. Não! Jesus diz: é necessário que vocês neguem a si mesmos todo dia, tomem a sua cruz e me sigam. Então o que eu queria dizer para você é que você não se contente em apenas fazer parte da multidão que segue a Jesus. Que você procure todos os dias ser um discípulo que segue Jesus de perto, que sente o que Ele quer, que siga as orientações dele, porque Jesus tinha acabado de dizer que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida dele em resgate por muitos. E na primeira oportunidade, alguém está clamando por misericórdia, e eles dizem: ei, se cala! Jesus tem uma missão importante, ele está indo para a cidade santa, ele não quer saber de você não. Que nós não sejamos essa multidão que quer calar o clamor de quem precisa. Que nós sejamos a multidão que acolhe aqueles que estão clamando e precisando da misericórdia do Senhor. Tenho certeza que Jesus vai ficar feliz, independente do tamanho. Ele vai ficar feliz com a atitude, se nós assim o fizermos. Mas, irmãos, o que deve nos chamar mais atenção aqui não é a atitude errada da multidão, e sim a atitude dos dois cegos.
Mateus acabou de dizer que eles foram criticados não por uma, por duas ou por três pessoas, e sim por uma multidão inteira, não foi? Mas Mateus diz que eles desistiram de clamar, diz. Mateus diz que eles desistiram de buscar a Jesus, diz. Pelo contrário, Mateus diz que eles fizeram foi gritar ainda mais. Mateus diz que eles fizeram foi clamar ainda mais. Ai, vocês estão querendo que a gente se cale? Pois agora nós vamos buscar a Ele ainda mais. Nós vamos clamar ainda mais. Nós vamos gritar ainda mais. Ou seja, ao invés das críticas calarem aqueles cegos, as críticas fizeram com que eles tivessem ainda mais vontade de buscarem ao Senhor, de clamarem ao Senhor. E eu pergunto, e você? O que as críticas têm feito com você? Será que por conta de críticas da multidão, daqueles que dizem seguir a Jesus ou não, você esfriou na fé? Por causa de críticas, ou por causa de dificuldades, ou por causa de problemas, você tem clamado menos ao Senhor? Ou será que você olha para todas as dificuldades que enfrenta por causa de Jesus e entende que agora você está no caminho certo? E se você está no caminho certo, ao invés de buscar menos, você vai buscar ainda mais. Ao invés de clamar menos, você vai clamar ainda mais. Ao invés de buscar o Senhor menos, você vai buscar ainda mais. É por isso que eu digo que esses cegos enxergavam mais do que muitos de nós. Porque mesmo sendo cegos, a dificuldade física, a dificuldade financeira, eles estavam pedindo esmola. Talvez você não está. Talvez você enxerga bem. Mas as dificuldades que você tem enfrentado tem feito você se calar, tem feito você esfriar, tem feito você parar de buscar o Senhor. E agora a palavra de Deus está dizendo que nós temos que aprender com estes cegos. Decida sair daqui essa noite, não clamando como você estava clamando. Decida que você vai sair daqui essa noite, clamando ainda mais, buscando ainda mais, porque se você não fizer isso, o cego aqui não é o da história. Se eu sair daqui, se nós iniciarmos uma semana desanimados, tristes, servindo ao Senhor menos do que antes, os cegos não são estes. Os cegos somos eu e você. Mas Deus nos trouxe aqui para aprender grandes lições com estes deficientes visuais. Essa então é a primeira característica que nos faz entender que esses dois cegos enxergavam muito bem. O clamor deles, que foi um clamor intenso, inteligente e insistente. Segunda característica desses cegos que eu queria compartilhar com vocês era o pedido deles. Olha o verso 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Olha que interessante, irmãos. Jesus fez o quê? Jesus parou. Primeiro versículo diz que ele estava passando, porque ele tinha uma visão, porque ele tinha um propósito. Mas aqui diz
que aquele que estava passando, de repente, parou. Ele estava rodeado de uma multidão, mas ele para por causa de um. Ele estava rodeado por uma multidão, mas ele não se preocupa apenas com a multidão. Ele se preocupa com um. Ele é o bom pastor, que se for preciso, deixa as 99 no deserto e vai em busca da uma que se perdeu. Jesus não segue multidão nenhuma. Jesus ensina a multidão que segue a ele. A multidão tentou calar. O que Jesus faz? Jesus para a multidão inteira. Vocês não atenderam? Pois agora, vocês esperem que eu vou atender esses dois cegos. Jesus para e Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? Irmãos, nós sabemos muito bem que, sendo Deus, Jesus é onisciente. Jesus sabe todas as coisas. Então ele não pergunta o que vocês querem que eu faça para descobrir o que eles queriam. Eu creio que Jesus pergunta para que eles digam e todos escutem e aprendam com a fé desses dois cegos. Eu sei o que vocês querem, mas falem para que eles escutem o que vocês querem. Glória a Deus! Jesus pergunta e olha a resposta que eles dão no verso 33. Responderam: Senhor, mais uma vez, Senhor, que se nos abram os olhos. Pastor, o que é que isso tem de tão especial? Raciocina comigo. Se esses dois cegos enxergassem Jesus, vissem Jesus apenas como uma pessoa qualquer, o que é que eles teriam pedido a Jesus? O que é que você teria pedido a um homem que de repente para e pergunta o que é que você quer? Talvez você teria pedido um par de muletas, ou então me dá uma maca. Eu sonho com a maca. Me dá uma cadeira de rodas, me dá uma esmola. Porém, esses dois cegos não pedem esmola. Esses dois cegos não pedem algo simplesmente material. Porque, entenda, eles pedem misericórdia. Dar esmola seria misericórdia? Sim ou não? Sim. Dar esmola é uma espécie de demonstrar misericórdia a alguém, de ter compaixão de alguém. A Bíblia fala sobre isso. Mas eles não pedem esmola. Sabe por quê? Eles não pedem o que qualquer um poderia dar. Eles pedem aquilo que somente Jesus, o filho de Davi, poderia dar para eles. O que é que você tem pedido a Deus? Poucas coisas demonstram tanto o tamanho da nossa fé, quanto o tamanho das nossas petições. Nós vamos pedir a Deus aquilo que nós cremos que Ele pode nos dar. Se nós pedimos coisas que qualquer um pode dar, nós cremos que Deus é qualquer um. Mas se nós pedimos a Deus aquilo que nós cremos que Ele pode nos dar, e que somente Ele pode nos dar, nós cremos que Ele é todo-poderoso. Então eles não pedem esmola, eles não pedem moeda, eles não pedem algo físico. Eles dizem: Jesus, nós queremos que os nossos olhos se abram. Eita glória! E a multidão deve ter ficado impressionada com aquilo. Mas que cegos ousados! Isso mostra que eles não criam em Jesus apenas de palavra, filho de Davi. Quando a hora chegou, eles provaram que criam de verdade.
Só temos uma oportunidade desse Jesus nos atender e vamos pedir aquilo que nós cremos que Ele pode fazer. Jesus, que os nossos olhos sejam abertos. Esses cegos tinham fé? Sim ou não? De onde? De onde vinha a fé desses cegos? Se eles não tinham Bíblia para ler, eles não tinham rádio para escutar, eles não tinham televisão para assistir, eles não tinham celular para tocar, de onde vinha a fé desses dois cegos? Em primeiro lugar, eu acredito que a fé deles vinha de uma promessa do Antigo Testamento, que dizia que quando o Salvador viesse, Ele abriria os olhos dos cegos. Não precisa abrir lá, mas Isaías, capítulo de número 35 e verso 5 diz, que então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Israelitas que eram, esses dois cegos eles não podiam ler, mas isso não é desculpa para não ser crente, porque quem não pode ler pode ouvir. Eles não podiam ler essa promessa da palavra de Deus, mas eles devem ter escutado muitas vezes. Quando Ele vier, se abrirão os olhos dos cegos. Eu ouvi dizer na sinagoga hoje, que quando o Salvador vier, os olhos dos cegos vão se abrir. Agora eles estão diante do filho de Davi. O que é que eles pedem para Jesus? Jesus, que a minha vista melhore, me dá uma consulta para o médico. Jesus, eu quero que o Senhor cumpra Isaías 35:5, que os nossos olhos se abram. Eles ouviram a promessa e eles creram na promessa. Eles ouviram a palavra e eles se apegaram à palavra. Isso gera o quê? O que a palavra gera? A palavra gera fé. Paulo diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu não creio que foi apenas a promessa que eles ouviram. Eu creio que eles também ouviram falar dos cumprimentos da promessa. O Evangelho de Mateus narra várias curas de cegos. Inclusive, sem saber sobre o que eu ia pregar hoje, o diácono Everardo leu Mateus capítulo 9, versos 27 a 31, que fala sobre a cura de dois cegos. Capítulo 11, versículo 5. Capítulo 12, verso 22. Capítulo 15, versos 30 a 31. Falam de curas de cegos. Então eu creio que esses dois cegos aqui, do capítulo 20, ouviram essas curas que Jesus fez a cegos que nem eles. E sabe o que eles conseguiram enxergar, irmãos? Peraí, se Ele curou fulano, se Ele curou cicrano, se Ele curou Beltrano, Ele também pode me curar. Eles viram o que Jesus fez aos outros, aquilo que Jesus poderia fazer para eles. E eu pergunto se você também enxerga isso. Quando você vê um milagre, quando você vê Jesus salvar, quando você vê Jesus transformar, você consegue olhar para isso e dizer: ei, se Ele transformou ele, também pode me transformar. Se Ele curou aquele, também pode me curar. Se Ele salvou aquele que estava no mundão, nas drogas, Ele também pode me salvar. Eles ouviram relatos e mais relatos de milagres. E quando eles estavam pedindo esmola, e alguém disse a Jesus, ele disse: epa, eu conheço esse nome, eu sei o que ele fez, e agora que ele vai me curar também.
que se nos abram os olhos, porque eu creio que é isso que o Senhor pode fazer. Eles criam, eles enxergavam ou não enxergavam? Muito bem. Porém, irmãos, nós sabemos que uma coisa é pedir e outra é receber. Eles pediram para que Jesus abrisse os olhos deles, não foi? Será que Jesus vai fazer isso? Olha o início do verso 34. Condoído, Jesus tocou-lhes olhos e imediatamente recuperaram a vista. A palavra condoído aqui significa tendo se movido em suas entranhas. Compaixão na Bíblia significa que os órgãos internos se movem. Significa que algo dentro de você se mexe. Ter compaixão significa sentir um embrulho no estômago com a dor do outro. Se nós não sentimos isso, nós não somos seguidores daquele que se condoía dos pecadores e dos sofredores. Jesus sentiu algo dentro dele quando viu aqueles dois cegos pedindo misericórdia, e movido de íntima compaixão, de amor, Jesus toca em seus olhos e eles recuperam a vista. Quando diz que eles recuperam, nós podemos entender que um dia eles viam, mas por alguma doença ou algum acidente eles acabaram ficando cegos. Mas Jesus apenas toca e eles são curados. Detalhe: imediatamente. Aqui eu vejo duas características de Jesus, pelas quais nós podemos confiar nele, até de olhos fechados. Primeiro, o seu divino amor. Jesus é aquele que no meio da multidão enxerga um. Jesus é aquele que, quando todos querem que você se cale, faz uma pergunta só para você falar. Jesus é aquele que, quando todos não enxergam a tua dor, ele não apenas enxerga, mas ele sente, ele se compadece. E ele não apenas ama. Aqui eu vejo também o poder divino de Jesus Cristo. O poder divino de Jesus. Enquanto nós só podemos dar esmola, Jesus pode dar muito mais. Jesus pode tocar e de repente a vida ser totalmente transformada. Esse é o Jesus que pode salvar você. Esse é o Jesus, o único que pode transformar você. Esse é o Jesus que não quer te dar esmola, mas quer fazer você voltar a enxergar, quer fazer você voltar a andar, quer fazer você voltar a sorrir, quer fazer você voltar a trabalhar, quer fazer você voltar a viver. O homem não pode fazer isso por você. Não confie no homem. Coloca toda a tua confiança no Filho de Davi, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vimos então duas características impressionantes desses dois cegos, pelas quais podemos dizer que eles enxergavam muito bem: o clamor deles e o pedido deles. Agora, para concluir, eu quero falar sobre a terceira e última característica, que foi a decisão deles. Final do verso 34 diz que e o foram o quê? A história termina com a cura. Final diz o quê? E o final diz o quê? E o foram seguindo. Olha que interessante. Essa passagem inicia e conclui.
falando de pessoas seguindo Jesus. A palavra é a mesma no grego. Inicia dizendo que uma multidão seguia, e agora diz que os dois cegos o seguiam. Lucas acrescenta um detalhe. Lucas vai dizer que o cego Bartimeu, após ser curado, acompanhava Jesus fazendo, sabe o quê? Glorificando a Deus. Ele glorificava a Deus. Vem cá. Eles receberam a bênção? Sim. Eles foram curados? Sim. Eles alcançaram o que queriam de Jesus? Sim. Então por que eles continuam indo em busca de Jesus? Se eles já receberam a bênção, se eles já receberam a cura, por que eles não vão cuidar agora da vida deles? Porque mesmo tendo sido abençoados, eles seguem Jesus. Talvez, se hoje eu e você perguntássemos a esses dois cegos, porque mesmo depois de terem sido curados, eles seguiam a Jesus dando glória a Ele, talvez eles responderiam mais ou menos com a letra de uma música que nós gostamos de cantar. Talvez eles diriam: você quer saber por que eu estou seguindo Jesus depois de Ele ter me curado? Talvez eles diriam algo mais ou menos assim: o seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. E eu estou aqui, para te ver, para poder te abraçar e te dizer: Paizinho, eu te amo, porque eu sou teu, tu és aquele que era, que é e que há de vir, só tu és. Não é o que nós cantamos? A verdade é que eles não fizeram como muitos fazem. Muitos veem Jesus apenas como meio para conseguir algo, e quando se consegue esse algo, se abandona Jesus. Mas esses dois cegos não viam Jesus como meio para conseguir algo, eles viam Jesus como alvo de todas as coisas. Nós encontramos o filho de Davi, nós encontramos não apenas aquele que pode nos dar uma bênção, uma cura, nós encontramos aquele que veio para nos salvar. E agora nós não temos outra coisa a fazer a não ser seguir a esse Jesus. E amados, sabe o que é mais interessante? O mais interessante é ao lado de quem os dois cegos foram seguindo Jesus. Eles foram seguindo Jesus ao lado da multidão que tanto os criticou. Lembra quando eles clamaram a Jesus pela primeira vez? O que foi que a multidão disse? Se cala. E agora eles continuaram clamando. Jesus veio e atendeu o pedido deles. E agora o que é que eles fazem? Vão seguindo Jesus. Quem estava com Jesus? Quem estava seguindo Jesus antes deles? A multidão que os criticou. Sabe por quê? Porque quando você entende quem Jesus realmente é, não é uma multidão que vai te afastar dele. Quando você entende quem Jesus é e o que Ele fez na tua vida, nem uma multidão inteira
criticando você, vai ser capaz de fazer você desistir de seguir a esse Jesus. Muito pelo contrário, quando você entende quem Jesus é e que Ele abriu os teus olhos, você é capaz de seguir a Ele até ao lado da multidão que te criticou, ao lado da multidão que não acreditou em você, ao lado da multidão que não te amou, porque você não está seguindo Jesus por causa da multidão, você está na multidão por causa de Jesus. Nós temos que olhar menos para a multidão e mais para aquele que para a multidão. Talvez você que está aqui já recebeu uma bênção pela qual você buscou, pela qual você pediu, ou talvez você nem pediu. Mas mesmo já tendo recebido a bênção, você ainda não está seguindo a Jesus. Ou talvez você começou a seguir, mas no meio do caminho você desanimou. No meio do caminho você parou. No meio do caminho você olhou para a multidão, você olhou para os problemas, você olhou para a situação e você esqueceu de olhar para Jesus. Pois hoje você precisa demonstrar que enxerga quem Jesus realmente é, a causa de todas as coisas, a fonte, o alvo de todas as coisas. E só se demonstra isso fazendo o que os dois cegos fizeram, se levantando e seguindo o Mestre, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que te afastou de Jesus? O que quer te afastar de Jesus hoje? Mostre que Ele é maior do que tudo isso. Mostre que você entende quem Ele é, que você enxerga bem quem Ele é, e se levante para seguir o Mestre. Em atitude de oração, com a cabeça curvada, enquanto entoamos um louvor, eu quero convidar você a se levantar e a seguir a Jesus. Eu quero convidar você a parar de olhar para as circunstâncias. Eu quero convidar você a parar de mirar os problemas. Eu quero convidar você a parar de enfatizar as pessoas. Ah, mas as pessoas erraram comigo. Ah, mas eu ouvi críticas. Ah, mas eu ouvi zombarias. Mais do que aqueles dois cegos ouviram? Provavelmente não. Vem mostrar que você entende quem Jesus é, seguindo as instruções de Jesus sobre amar até mesmo os teus inimigos, sobre a perdoar aqueles que te ofenderam, e sobre acreditar que Ele é poderoso para transformar até a tua vida. Se Ele transformou a de tantos outros, pense, Ele também pode transformar a tua. Então, se nessa noite você está tomando uma decisão em relação a Jesus, seja ela qual for,